Nós vamos falar sobre o que é calvície, quais são os tipos de calvície, por que a calvície se apresenta, ou por que está se apresentando muito mais agora, quais são os possíveis tratamentos que nós podemos ter para amenizar esse problema. Nós vamos falar da calvície androgenética, da calvície areata, da calvície por tração, a calvície cicatricial, para a gente poder compreender, né? Eu gostaria de compartilhar isso para que as pessoas compreendam o que é calvície, até mesmo para evitar, porque a gente pode fazer, se não tem como recuperar alguns tipos de calvície, mas nós temos como prevenir, né? E a prevenção ainda é a melhor solução, é o melhor remédio para absolutamente tudo que a gente possa vir a ter. Então, a gente tem que compreender que a calvície sempre existiu, mas que na atualidade está quase uma epidemia, né? Porque tem pessoas muito jovens, muito novas, que já estão apresentando algum tipo de calvície. As mulheres, então, nossa, está sendo uma coisa, porque antes era um problema masculino, mas que agora passa a ter uma proporção muito grande em mulheres. Então, é sobre esse assunto que eu quero falar. Pois bem, como nós já estamos aqui, algumas pessoas ouvindo a transmissão, então vamos lá. O que é calvície? A calvície é uma perda, né? Uma perda de cabelo, seja ela parcial ou total. Então, calvície significa isso, é uma perda de cabelo, do couro cabeludo, já que nós estamos falando só na parte da tricologia, né? As outras perdas no corpo, eu não vou citar, porque isso é coisas para mais adiante, para quem... Muitos clientes, Natália, bom dia, muitos clientes. Para você ter ideia, atualmente, a pesquisa fala que 70% dos homens estão com calvície. É só a gente parar e observar, né? Se você vai num barzinho, se você vai num clube, se você vai à igreja, você observa o panorama da cabeça dos homens e você vai ver que 70% deles estão com algum tipo de rarefação, com algum tipo de calvície, ou iniciando ou já implantada. Então, a calvície hoje é um grande problema, né? Eu fiz até um vídeo há pouco tempo e os homens estão muito tristes com isso. As mulheres também estão perdendo muito cabelo. Então, conta aí a pesquisa que 70% dos homens estão com calvície e 40% das mulheres também estão sofrendo com este problema. E ela pode ser parcial, como eu falei, que é quando a calvície é implantada aqui, né, nos homens, no vértice, e vai tomando toda a extensão da cabeça. Nas mulheres, este padrão é diferente, porque ela é difusa, né? Ela é na cabeça inteira. Porém, muitas mulheres estão com a calvície com o padrão masculino. E por que isso? Por que as mulheres estão também tendo esse padrão masculino? Então, a gente tem que analisar muito bem as causas que está cometendo as mulheres para que elas estejam tendo uma calvície parecida com a calvície masculina. Então, existe uma diferença entre uma calvície e uma perda temporária, né? E a gente tem que estabelecer esta avaliação. O porquê que está perdendo o cabelo? Este problema é um problema sistêmico, é um problema de adoecimento do organismo ou está sendo causado por uso de alguma coisa, seja ela medicamentos, má alimentação, um adoecimento, um estresse, questões emocionais
porque tudo isso leva a perder cabelo. Mas o perder cabelo até que não tem problema, porque se você elimina a causa, você não vai ficar com essa perda permanente. Então, o problema é quando essa perda de cabelo fica há muito tempo sendo processada, e aí sim a calvície pode ser implantada. Então, como você está falando, Natália, tem muitos clientes com esse problema. Tem sim. É muito cliente e possíveis clientes. Porque enquanto tiver cabelo, terá o que cuidar. O problema é quando passa a não ter cabelo. Então, existe a diferença de algumas... As calvícies têm algumas diferenças. Existe uma calvície, que é esta que acometem a maioria dos homens, desculpa, que nós chamamos de alopécia androgenética. Porque o nome que se dá à calvície é alopécia, calvície, hipotricose, né? Careca. Então, deixa eu ver o que é que tem um comentário aqui. Então, assim, são todos nomes que se dão a essa perda de cabelo. A tricologia trata essa perda como miniaturização dos fios. Os fios vão se miniaturizando, vão ficando pequenos, finos, despigmentados, e aí sim aparece aquela rarefação. Quanto menos tempo este cabelo ficar no couro cabeludo, mais fraco ele vai nascendo e mais transparente, e nós vamos vendo o couro cabeludo, por isso que se chama rarefação, fica ralinho. E isso acontece nos homens e também acontece com as mulheres. Mas, mesmo que esta calvície tenha esses vários tipos, todas elas, seja qual motivo for, se forem recentes, dá para fazer uma terapia e não só reverter, mas prevenir para que os outros cabelos que ainda existam no couro cabeludo, esses não caiam e não fiquem aí uma calvície há bastante tempo. Então, precisa que analisar o tipo para que depois defina qual o cuidado que nós vamos ter. A calvície androgenética, que é esta que eu me referi, que acometem mais os homens, 70% dos homens e 40% das mulheres, ela vem através dos hormônios, é uma questão hormonal e também da genética. Então, quando fala assim, olha, meu pai é calvo, o meu avô é calvo e eu vou ser calvo, pode ser que você tenha entrado nessa fila sim e passa a ter calvície. Mas existem famílias que não têm calvície e que hoje os jovens estão tendo. Então você vê que a coisa é genética, mas não é bem assim, porque senão ele também não teria. Né? Eu posso ter a cor da pele, a cor dos olhos, né? o estilo, o biotipo, mas a questão de perda de cabelo hoje não é só da genética. Então a gente vê que tem a má alimentação, o estresse, as doenças epidêmicas que tem aí, como por exemplo dengue, e isso tudo provoca grandes perdas de cabelo. As mulheres com problemas de ovário policístico, com menopausa precoce, com problemas de tireoide, com estresse, vivendo vida que antigamente era só do homem, né? Hoje a mãe, ela é pai, ela cuida dos filhos, ela cuida dos netos, ela cuida de genro, ela trabalha fora, ela pega trânsito, não come bem. Isso tudo veio influenciando para que as mulheres passassem a ter problemas que antes era só dos homens. Sem falar nas substâncias químicas que nós passamos no nosso cabelo mensalmente, né? Porque tinta com amônia,
relaxamento, escova progressiva, cloro na água que a gente lava os cabelos, as substâncias que nós usamos como higienizante do couro cabeludo, isso tudo vai influenciar. Você já está vivendo um estresse, uma situação que não era na antiguidade femininas, e nós passamos a fazer isso. Então, juntou aí vários fatores que estão interferindo e que vão interferir muito mais no nosso couro cabeludo e na nossa perda do cabelo. Porque o cabelo nunca podemos acreditar que ele é vital. Ele não é. Uma pessoa que não tem cabelo, ele vive tranquilamente, né? Então, os cabelos não são um órgão que necessite para que você tenha saúde. Porém, tendo saúde, estando tudo fisiologicamente combinado, funcionando, você vai ter um cabelo bonito, desde que não utilize substâncias nocivas que venham a prejudicar este couro cabeludo. Porque o cabelo já prejudicado, a gente corta, ele cresce todos os dias. Porém, quando o adoecimento passa para o folículo, aí sim as coisas começam a se complicarem, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma... Então, assim, a gente tem que entender o que é uma alopécia areata. É aquela alopécia que se dá por áreas. Sabe aquelas pessoas que tem que começam com aqueles buracos, faltando cabelo em algumas partes do couro cabeludo? Um belo dia você vai no cabeleireiro e aí ele fala assim: nossa, você está com uma falha no seu couro cabeludo. Esta falha, quando fica lisinho, sem cabelo, se chama alopécia areata, que significa por área. Está com uma área sem cabelo. Porém, esta alopécia areata, ela pode aparecer em vários locais do couro cabeludo, que a gente chama de placas de alopécia areata. E uma vai se juntando com a outra e se torna uma extensão maior. Mas até aí continua sendo alopécia ou a calvície areata, por área, né? Como eu falei, calvície e alopécia são a mesma coisa, significa perda de cabelo, seja ela parcial ou total. Depois que essas placas se juntam uma com a outra, elas vão tomando toda a extensão do couro cabeludo. E aí é a alopécia totalis. Esta alopécia totale, passando para todo o corpo, sobrancelha, cílios, barba, todos os cabelos, cabelo e pelo, aí ela passa a ser universalis, que é quando você encontra aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de cabelo no corpo. Essa é uma alopécia universalis. E isso se dá devido à questão de imunidade. O organismo começa a combater o cabelo como se fosse uma praga. Ele acha, né, que tem um problema ali. E ele começa a combater os fios, a acabar com os cabelos como se fosse um vírus, uma bactéria, uma coisa assim. Então isso quem faz é a imunidade da pessoa, juntando com genética, tá? E mais estresse, questões emocionais. Todo mundo que passa a ter uma areata provavelmente houve algum tipo de emoção que não foi muito bem digerida aí. Então esta é a alopécia areata, que é a calvície onde cai cabelo por área. Depois nós temos aí aquelas alopécias cicatriciais, que são pessoas que utilizaram alisantes, né? Alisantes, e aí veio a queimar o couro cabeludo, queimou. E toda queimadura gera uma cicatriz, e nessa cicatriz não vai nascer cabelo. As pessoas que sofreram algum tipo de escalpelos, né, foram escalpeladas, arrancaram o cabelo, as pessoas que têm tricotilomania há muito tempo, arranca o cabelo, pode provocar aí uma cicatriz.
um próprio trauma, bateu a cabeça, sofreu algum acidente, e aí não nasce cabelo onde há cicatriz. Sabendo também que uma pessoa que fica muito tempo com uma calvície androgenética, quando a gente vê aquelas pessoas que o couro cabeludo até brilha, ali já está implantado uma alopecia cicatricial. Não vai nascer, provavelmente não nascerá cabelo mais naquela área, né? E tem os outros tipos de perda de cabelo, desnutrição, a má higienização, algum problema de pele, como dermatite, né? Dermatite de contato, a toxicidade com alguma substância que você esteja usando há muito tempo, né? Isso tudo vai fazer perder cabelo, porque, como eu falei, o cabelo ele não é uma estrutura que seja vital, que seja necessária ao corpo. Então, o organismo não vai ficar preservando o cabelo em detrimento de outros órgãos do corpo humano, que esses sim tem importância, né? Bom dia, Tiago, tudo bom? Então a gente tem que compreender assim o porquê que está caindo o cabelo. Eu estou fazendo uso de quê? Ou não estou me nutrindo direito? Eu costumo falar assim, morrer de fome, ninguém morre, porque qualquer sanduíche, qualquer macarrãozinho pré-pronto nos alimenta. Agora, nutrir este corpo, aí é outra diferença. Não vai ser com sanduíches e muito menos com macarrão pré-pronto que vamos nutrir esse cabelo. Vamos nutrir este corpo para que este corpo continue a preservando, conservando ou fazendo desenvolver fios saudáveis. Então, se eu quero ter cabelo, eu tenho sim que fazer aí eu tenho que fazer um grande projeto de vida. Eu tenho que higienizar direito para não agredir o couro cabeludo. Não estou falando de cabelo, porque o cabelo cresce todo dia. Eu estou falando de couro cabeludo. Eu tenho que higienizar, tenho que nutrir, porque o cabelo é uma proteína endurecida. Ele é queratina, e queratina vem de dentro. Queratina não vem de fora. Você pode até usar queratina como uma forma de restaurar um fio, mas o fio, ele é uma queratina. E ele é uma proteína que vai depender da alimentação deste organismo. E isso tudo, se eu não estou me nutrindo, eu não terei esta proteína, esta queratina forte como de fato é, né? Como de fato é. Eu estou apresentando toda hora aqui que minha conexão está fraca. Eu não estou entendendo, porque eu não consigo ver isso. Eu queria que, por favor, vocês me falassem se está dando para ouvir direito ou se está igual aquele negócio do celular, picando, picotando. Eu não consigo ver isso. Bom, então deve estar bem. Então, nós temos que ver aí, uma pessoa quando ela está com calvície, ela tem que cuidar dessa nutrição. É a primeira coisa que a gente tem que estabelecer. Estou perdendo cabelo. Eu tenho que nutrir este organismo para que esta perda não se agrave. Obrigado, Nina. E esta perda se agravando, ela vai ficar mais tempo. Quanto mais tempo você perder cabelo e este cabelo não for substituído, aí estará sendo implantada a calvície. Nina, as pessoas que têm cabelo muito cacheados, na hora que vai lavar o cabelo, ficam um pouco apavorada, né? Que está caindo muito. Nossa, como o meu cabelo está caindo. Mas o cabelo cacheado,
ele tem uma especialidade aí. Como o cabelo é cacheado e os nossos cabelos caem todos os dias, ele fica preso entre um e outro, né? E aí no dia que você for pentear, você vai descobrir que tem mais fios na hora que você vai lavar. Mas é porque ele fica ali, ó, preso, né? Aí quando você vai pentear, pronto, acha que tá caindo muito cabelo. Mas é um cabelo como outro qualquer que não vai ter grandes problemas, não. Na hora que eu vou lavar o cabelo do Samuel também, eu falei assim, nossa, Samuel vai ficar com calvície, porque cai muito fios. Mas é porque durante a semana, esse cabelo não sai dali, daquele local, porque ele está no suporte, né? Ele está no suporte. Mas vocês que têm o cabelo cacheado, assim como eu também tenho, apesar de que o meu não é tão cacheado quanto o do Samuel, a gente tem que prestar atenção se essa queda não está sendo excesso e começar a rever hábitos, né? O que é que eu estou usando como fixador desses cachos, como que eu estou higienizando, tá? Então, assim, as pessoas que fazem dietas, né? Eu costumo receber aqui mulheres que querem porque querem ficar magras. E aí fazem dietas, assim, terríveis. E aí eu tenho que falar com elas, você vai ficar magra, linda e magra, porém com pouco cabelo. Então, tem hora que tem que escolher o que é que eu quero, né? Então, as cirurgias, né, Nina? Quem fez cirurgia e com 2 meses depois dessa anestesia, percebe que está tendo uma queda acentuada. Mas é porque a anestesia faz isso, ele provoca, assim, uma queda, assim como um pós-parto, né? Aí você vai ver que os seus cabelos caíram 2 meses depois. Tudo restabelecendo, o cabelo volta. E essa aparência, né? A aparência das calvícies, como eu falei, ela tem padrões masculino e também os padrões femininos. Os padrões masculinos, ele começa aqui com aquela entrada que é até um charme. Mas quando ele começa aqui nessa área, os meninos ficam um pouco apavorados. Tem uma coisa interessante, que é assim, em janeiro, geralmente no mês de janeiro... Ei, Idri! Bom dia, meu amor, minha linda consultora aí, ó, gente. Isso aí é que é fera no marketing digital. Então, assim, nas festas de fim de ano, as pessoas, depois das festas de fim de ano, tem uma tendência a me procurar muito, porque teve muitas fotos, e aí as pessoas se veem de costas das fotos, né? E aí descobrem que estão com uma perda de cabelo, que o flash já mostrou o seu couro cabeludo. Mas é exatamente isso. A perda vai se processando por vários anos, as pessoas não percebem, continuam utilizando os mesmos produtos, fazendo a mesma forma de alimentação, e os cabelos vão se perdendo, e quando você acorda, você já está com uma calvície, seja ela inicial ou já avançada. Então, e esta aparência, assim, são nas entradas, depois ela se junta aqui, vai aqui para o vértice e vai se juntando, e quando você vê, você está com a área de calvície implantada no homem e também na mulher, que é calvície difusa. A mulher não tem como o homem por área, mas toda a extensão do cabelo, porque é isso que se chama difusa, ela vai perdendo o cabelo e vai ficando ralinho. E é aquilo que, para quem chegou agora, eu estava falando, as causas são iguais para todo mundo. Ou é estresse emocional, nutricional, uso de substâncias químicas, uso de medicamento, uso de anestesias. Você tem o problema do ovário policístico. Vários são os fatores
que fazem com que cabelo caia. Este cabelo caindo, ele será substituído, ele nascerá um outro no seu lugar quando parar a causa. Se eu estiver tomando medicação que faça cair cabelo, quando parar essa medicação, o cabelo vai voltar. Mas se por um acaso for uma questão hormonal, aí sim. Andréia, bom dia. Pois é, Andréia, tá com uma queda acentuada de cabelo. Nós temos que ver a causa, Andréia. O que está acontecendo com o seu organismo que você está com essa queda? Porque cabelo cai, sim, todos os dias, tá? Porém, ele vai ser substituído. Minha linda, obrigada. Pois é, acabei de falar isso, Andréia. Vou falar contigo. As substâncias químicas, em geral, tá? Não existe uma melhor ou pior do que a outra. Ela vai provocar um problema nesse couro cabeludo. E, infelizmente, essas substâncias, elas penetram no fio, por isso que modifica o fio, mas ela também penetra na pele. Bom dia, Graziela. Então, penetrando nessa pele, o folículo, que é onde é o receptáculo do nosso fio, ele está muito na superfície da pele. Então, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo no nosso fio, porque senão vai haver uma queda ou uma quebra, porque às vezes a substância química, ela não está fazendo cair o cabelo, e sim quebrando o cabelo dentro desse folículo. Sim, pois é. Porque olha só, André, o cabelo, os nossos cabelos tem fases. Ele tem a fase de nascer, ele tem a fase de aguardar um processo para ele cair, e aí ele cai. Enquanto ele está nesse processo de aguardar e cair, então existe a fase que se chama anágena, que é onde o cabelo nasce. Tem a fase catágena, que ele está aguardando de 3 a 4 semanas, e depois ele passa para a fase telógena, que é a fase que ele vai cair. Essa fase fica de 3 a 4 meses. Então, quando você faz uma escova progressiva, e depois de 2 meses, 3 meses, ele começa a crescer, né? E aí ele cai. Os que estavam na fase de cair, que é a fase telógena, claro que ele vai cair. Só que essa substância, Andréa, ela também penetrou no folículo, né? Imagine o folículo aqui. Essa substância não penetrou e modificou só o fio. A pele também foi atingida. Ela estando lá dentro, aquele cabelo que estava sendo produzido pelo organismo na época de telógena, que é de 3 a 4 meses, ele foi atingido também com essas substâncias químicas. E aí ele já não vai nascer como ele era, ele vai nascer mais fino, que aí o pessoal da beleza chama perdeu massa, perdeu córtex, que é o nosso cabelo, por causa dessas substâncias químicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que está usando. Se precisar verdadeiramente fazer uso, é bom que faça o uso, mas que tenha um cuidado, uma higienização muito especial neste couro cabeludo e pós a escova progressiva, né? Temos que tomar muito cuidado com isso, porque a calvície, ela já está implantada, mas antes disso houve uma queda e temos que tomar cuidado com a queda. Então eu falo que a queda é um problema agudo, tirou a causa, resolve o problema. A calvície implantada, aí não, aí nós vamos ter que fazer com que este organismo trabalhe muito mais para poder fazer o retorno deste cabelo. Tá? E as mulheres também tem uma coisa que eu falei logo no início, que vocês ainda não tinham chegado. Não.
Quando o cabelo cai, André, o cabelo cai todos os dias, porque todos os dias nasce cabelo. Este cabelo aqui, ó, que tá aqui preso, ele tem cabelo. 80% desse cabelo está na fase anágena, ele está crescendo. Se eu não cortar, ele fica crescendo, crescendo, crescendo. Porém, dentro desse aqui, existem 20% que está entre uma fase de paralisação e uma outra fase que vai cair. Mas esses cabelos que vão cair, eles vão retornar. Então, todos os dias eu tenho cabelo nascendo, porém, todos os dias eu tenho cabelo caindo. Quando eu faço alguma coisa neste couro cabeludo, quando eu uso algum medicamento, quando eu não cuido da boa nutrição, esses 10% que estavam esperando que cresçam embaixo dele para ele cair, ele cai tudo de uma vez. É o que a gente chama de eflúvio telógeno ou queda sazonal. Sabe, o cabelo que era para cair todo dia 1, 2, 3, 10, 20, 100 fios, cai muitos, porque nós temos 100 mil fios no couro cabeludo. Então eu posso perder diariamente 10%. Se passou disso, é porque eu estou tendo uma queda acentuada, mas porque houve algum motivo. E precisa descobrir qual o motivo, para que resolva o motivo, para que ele pare com essa queda acentuada. E aí dê tempo dos cabelos que fisiologicamente iriam cair e que iriam ser substituídos. Então a gente tem que ficar de olho realmente no que eu fiz hoje, se eu fiz uma cirurgia hoje, porque daqui a 2 meses eu vou ter uma queda acentuada. Aldo! Oi, Aldo! Sim, Aldo! Saudade de você, meu querido. O Aldo teve, sim, uma queda muito grande, nós recuperamos bastante cabelo, depois ele sumiu. Obrigado, meu querido. Deve estar precisando de mim novamente, não é, Aldo? Você anda muito sumido. Pois é, meninas. Então é o seguinte, o que é calvície? Calvície é uma perda parcial ou total dos cabelos do couro cabeludo. E essa causa pode ser diversa, nutricional, medicamentosa, emocional, por tração, por progressiva, tá? Por exemplo, olha só, a pessoa, todo mundo aqui sabe que alguém quando está fazendo um tratamento para combater o câncer, fica sem cabelo, certo? Esse medicamento é tão forte que ele vai combater as células que têm câncer. Então o cabelo, ele não é vital. Então é uma substância tão forte que vai sim cair meus cabelos. Mas quando a pessoa termina o tratamento que ela estava fazendo contra o câncer, você vê que o cabelo volta. Depois da gravidez também. Durante a gravidez, o cabelo não costuma cair. Porém, depois há uma queda, depois do parto, né? 2 meses depois, 4, 5, 6, 7 meses depois do parto, a pessoa tem uma queda muito grande. Porque os hormônios, está tudo voltando ao normal. Quer dizer, houve uma modificação muito grande nesse organismo. Você gerou um filho ali dentro que precisou de todas as nutrições suas para poder crescer. Então, não tem como o organismo ficar deixando de depositar nutrientes para o feto para depositar nos seus cabelos, porque cabelo não é vital, entende? Cabelo não é vital. As mulheres na menopausa também caem cabelo, porque ela está passando por um processo hormonal muito sério, ou seja, ela está deixando de ter os hormônios que te dá toda a curva, toda a beleza, toda a vitalidade de pele, tônus muscular, cabelos bonitos, entende? Então, a gente tem que entender que o organismo fala de acordo com o que eu estou vivendo. E cabelo não é vital. Se eu quiser ter os meus cabelos bonitos, saudáveis,
eu tenho que cuidar desse organismo para que sobre. Quando percebemos que estamos com calvície, quando você começa a ter uma rarefação, você vê que o seu cabelo, no caso da mulher, você vai abrir o cabelo assim, ó, assim dos lados, e você vai ver que esta linha aqui, ó, que a gente faz assim, deixa eu usar uma caneta, que esta linha, ela já não é certinha, você já passa a ter tá ralinho. Aqui na frente também, quando você faz uma divisão assim no cabelo, ó, e não dá linha, você já passa a ter essa linha mais desalinhada, né? Você passa a ter uma coisa. Então, você tem que prestar atenção que o cabelo caiu e não está sendo substituído. Se o cabelo não está sendo substituído, tem que correr para cuidar, porque ele por si só não vai voltar. Ele não vai voltar, porque o baço, o rim, o fígado, tudo é mais importante do que cabelo. E cabelo gasta muita energia, né? Deixa eu ver esse aqui. Emila, meu amor, minha parceira aí, minha grande... Olha, tratar a calvície é cuidar da saúde. Primeira coisa, ver quais são os hábitos que nós estamos fazendo com que esteja faltando cabelo. Eu preciso de higienizar muito bem esse cabelo sem deixar resíduo nenhum, nem de condicionador, nem de shampoos, nem de loções de embelezamento, ok? No couro cabeludo vai shampoo, água e loção tônica específica para cada caso. Se eu não estou fazendo isso, pronto, acabou, estou com problema, né? Vou ter problema. Cuidar da alimentação. Quando eu falo cuidar da alimentação, é o que eu falei assim, olha, morrer de fome, ninguém morre, porque você pode comer um sanduíche em qualquer esquina e vai matar a fome. Mas este sanduíche não vai nutrir o organismo para que esse organismo continue preservando os seus cabelos. Sabendo que cabelo na atualidade da humanidade, ele não é vital. Tá? Então, esse é o problema. Quando você procura um tricólogo, um tricologista, ele vai fazer essa avaliação e vai te prescrever ou te sugerir que você se alimente direito, que você use um bom higienizante, que você elimine cloro da água que você lava seus cabelos, que você passe... Olha... Um manual de dicas de alimentação é assim, toda e qualquer alimentação é bom para o organismo, desde que esse organismo precise daquela alimentação. Quando você vai no nutrólogo, ele vai te estabelecer que tipo de vitamina você, Adriana, precisa. Assim, que tipo de vitamina Sandra precisa. Porque nós temos etnias diferentes. A minha necessidade não é igual à sua. Mas, o que é que eles sugerem? Que a alimentação seja farta em variedade. Porque assim você vai estar pegando nutrição de várias espécies. E se aquela vitamina não for necessária para você, o seu organismo vai mesmo jogar fora e vai fazer uso do que ele precisa. Então, um prato colorido sempre foi a melhor indicação. As castanhas sempre foi a melhor indicação. Hoje nós estamos aí numa moda de que não pode comer glúten, que não pode comer lácteo. Mas não pode comer glúten para quem tem intolerância a glúten. Mas tem pessoas que não têm problema nenhum com glúten. Então tem que estabelecer o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom para o outro. Então não existe uma regra de alimentar. Tem que se alimentar bem, não se pode comer bobagem, né? Mas é necessário que tenha um exame de sangue para estabelecer, definir e descobrir o que você precisa. Sem isso não tem jeito, tá? Não tem como eu falar para você isso é bom, isso não é.
Não tem. Cada pessoa vai precisar. Eu faço sim, eu faço atendimento online e na consulta eu só não posso fazer a terapia online. Mas quem quiser fazer um curso de tricologia básico, avançado, eu vou estar lançando agora, até essa semana, um curso pequenininho, básico, para a gente poder formar pessoas. Porque tem uma coisa acontecendo, sabe, Adriana? Muitas pessoas estão me procurando de fora para fazer terapia, mas eu não tenho como atendê-los. Eu posso fazer até a consulta online. E eu gostaria de formar pessoas para que eu indicasse esses clientes para que fossem tratados nos meus parceiros. Porque a minha vontade é essa, de ter parceiros em vários lugares, né? Para eu indicar. Lá no YouTube, nossa, a quantidade de jovens que tem me procurado é muito grande. Tânia Regina, oi. Oi, Tânia. Então, assim, eu necessito de indicar pessoas para outras. Não. Para se cuidar de cabelo, eu estou falando de cuidar, eu não estou falando de medicar. Para cuidar de cabelo, de couro cabeludo, você não precisa ter formação nenhuma, não. Se você souber ler e escrever, se você tiver boa vontade de estudar, porque tem muita coisa para ser estudado, você pode se tornar, assim, um tricólogo, um tricologista e fazer avaliações. E tem as áreas que você não vai dar conta, você faz uma parceria, como, por exemplo, você me perguntou aí sobre nutrição. Se eu não tenho competência para fazer um manual de nutrição para aquela pessoa, eu tenho que ter um parceiro que é nutricionista, que eu vou indicar esse cliente para que ela faça uma avaliação e que passe uma alimentação. Porque o tricologista não vai conseguir ter resultado se esse organismo estiver desnutrido. Isso é a primeira coisa. Cabelo é proteína endurecida. Queratina é uma proteína endurecida. Para que se tenha proteína, eu preciso dos aminoácidos e eles só vêm através da alimentação. Eles não vêm de outra maneira, não. Não tem como eu colocar um aminoácido aqui e ele nutrir. Voltei. Não, caiu. Bom, então assim, precisa de uma formação? Não. Precisa da formação de um curso de tricologia sério, tá? Com conhecimentos de toda a fisiologia do folículo, toda a microbiologia do que está acontecendo com esse couro cabeludo. Isso precisa, porque do contrário você não será um bom tricólogo, porque ser tricologista não é aplicar produto, é saber o que fazer com esse organismo para que ele tenha um bom resultado com as terapias. E pode ser laser, ventosa, eletroterapia, mas quando usar cada coisa, eu preciso de saber quando, né? Porque os clientes precisam muito de atenção, muito de cuidado, porque é um sofrimento perder cabelo, né, meninas? Não é fácil, não. E eu já passei por isso, tá? Eu já passei por um problema muito, muito sério de perda de cabelo. Eu tive uma queda muito acentuada e foi exatamente... Bom, você me encontra na rede como Sandra Santos Tricóloga, no YouTube, no Face, no Instagram e também o site, é Sandra Santos Tricóloga, é onde vocês me encontram, não tem outro nome aí na rede não. E eu já estou aí há uns 11 anos, viu? Que eu estou cuidando, formando e de parceria com muitas pessoas boas aí nesse mercado. As redes sociais é isso, é Sandra Santos Tricóloga. Eu me chamo Sandra Regina Santos, mas eu uso Sandra Santos Tricóloga. Aí me encontra. A minha conexão tá fraca, eu não estou entendendo. Renata Fraga, meu amor, essa menina me enche de orgulho, viu, gente? Me enche de orgulho, né, Renatinha? Pois bem, então assim, vamos cuidar dos cabelos, dos nossos cabelos, dos cabelos das nossas clientes com muito carinho, porque só quem está perdendo o cabelo sabe
quão duro é, como é difícil passar por isso, tá? Os jovens estão precisando muito de pessoas com conhecimento para cuidar dos cabelos deles. Eu tenho clientes que não tiram boné para nada, eles deixam de trabalhar, deixam de estudar, porque estão com algum tipo de rarefação. E aí é muito difícil, e eles são julgados como preguiçosos, que não querem nada com a vida, mas é simplesmente porque eles não querem se apresentar na sociedade faltando cabelo. Então eu preciso realmente de pessoas para entrar nessa luta comigo, né? Então ficou claro, calvície é uma perda parcial ou total do couro cabeludo, né? Vários tipos de calvície: alopécia areata, que é por área; alopécia total é na cabeça toda; a alopécia universal é quando é no corpo inteiro, né? A alopécia cicatricial, houve um motivo, houve uma causa, houve uma queimadura, um corte, um escalpelo, uma tração, né? A pessoa mesmo arranca seus cabelos e acaba aparecendo aqui dizendo que está com alopécia, na realidade ele está arrancando os cabelos. Existe a tração por puxar para colocar trança, para colocar prótese, e aí esses cabelos ficam tracionados e eles acabam indo embora sem conseguir retornar. Cabelo nasce todo dia porque cabelo cai todos os dias. Só que este cabelo que caiu, eu preciso que ele seja reposto, eu preciso que ele continue nesse couro cabeludo para que não dê uma rarefação, tá? É isso, eu não posso deixar, desculpa, que o cabelo vá embora sem que eu tenha que repô-lo. E existem terapias maravilhosas, existe o laser que funciona, a eletroterapia, a ventosa, a massagem, mas se eu não estiver fazendo bom uso de um produto que não seja alcalino neste couro cabeludo, não vai resolver. Eu não posso fazer terapia capilar sem cuidar da saúde, sem cuidar do sistema, sem cuidar da nutrição, porque o laser vai fazer com que os cabelos cresçam e engrossem, mas o laser não faz mágica sozinho. Eu preciso de dar substâncias boas para esse organismo para que o laser funcione. Eu preciso higienizar esse couro cabeludo de uma forma bacana para que não venha ter problema ou acúmulo de resíduo nestes folículos. Eu posso fazer qualquer coisa de embelezamento do cabelo, mas eu tenho que higienizar corretamente depois e cuidar da saúde. Vocês me encontram como Sandra Santos, tricóloga, em todas as redes sociais. E podemos marcar para qualquer outro dia. Manda pergunta que eu vou responder. Tá? Obrigado, Dri, meu amor. Um grande abraço, meninas. E aqui, vou lançar curso ainda essa semana, não sei onde. A minha Adriana e a Valéria vão me ajudar nisso. E aí eu posto para vocês onde que os cursos estarão, para que vocês acessem e façam o curso comigo. A Renata já fez vários, né, Renata? E é assim mesmo. Meninas, um grande abraço. Meninas e meninos, um grande abraço. Fiquem com Deus. Se precisarem de mim, estarei sempre às ordens. Um beijo. Que Deus ajude todas nós. Tchau, meus amores.